Aí o capitão Josa e é o Aranha no gol. Lá vai Josa, bateu e é gol! Golaço! Que tranquilidade do Josa! E agora o Neto. É ele, Neto. É ele, teu xará. Se for igual eu, não vai errar, né? Você nunca errou pênalti, né? Já errei vários, Luciano. Lá vai Neto, atenção! Bateu com a perna direita! Campeão! 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 Ituano campeão paulista! O Wagner defendeu a cobrança do Neto! Ituano campeão paulista! Que maravilha! Que festa para essa torcida do Galo! O jornalismo esportivo perdeu hoje uma de suas mais importantes figuras em todos os tempos. O narrador Luciano do Vale. Por cobertura demais! Demais! Então, eu começo em 63 de abelhudo, né? Porque eu passava as férias em Campinas, nessa altura a gente já morava em São Paulo. E meu avô sempre foi um homem muito esportista e era jornalista, ele era linotipista, fechava o Correio Popular, um jornal tradicional em Campinas, e eu passava as férias lá. Aí em 63 de janeiro eu fui fuçar nas rádios lá, querendo ser locutor comercial, queria falar. E acabei arrumando um bico lá para fazer locução comercial. E depois eu fui na Rádio Educadora e tinha um técnico lá que foi com a minha cara e falou: olha, eu tenho um microfone volante que é daqueles RCA Vito, parecia ralador de queijo, está com defeito. Você podia fazer um favor para mim? Vai ter um jogo domingo, você podia testar o microfone em todas as partes do campo? Falei, lógico. Aí eu fui. Só que ao invés de ficar lá 1, 2, 3, 4, eu comecei a fazer como se estivesse... Boa tarde, amigos, educadora e tal. Aí o chefe chegou, que era um Lombardi Neto, ele falou, o menino aí é bom. Aí eu estreiei naquele dia, que foi dia 23 de janeiro de 63. E aí começou a batalha. Eu morando em Americana, proximidade de Campinas, 30 quilômetros, né? E a gente sintonizava muito bem ali, com tranquilidade, até com muita qualidade, as emissoras de rádio de Campinas. Então a gente ouvia muito Campinas, né? Até para a gente aprender um pouco, né? A gente estava começando no rádio, tudo, a gente tinha que ouvir quem estava há mais tempo na estrada, né? E o Luciano narrava numa rádio de Campinas. E eu sempre me identifiquei muito com a narração dele, né? Não só pelo potencial de voz, nada, né? Que é indiscutível, né? Notável, mas também pela técnica que ele usava. Então, depois, um dia, até comentei com ele sobre isso, que eu tirei muito dele do que ele utilizava de técnica nas transmissões, entendeu? Então, meu primeiro contato foi esse, foi ouvindo o Luciano, trabalhando numa rádio de Campinas, e que depois eu acompanhei, claro, toda a carreira dele, indo para São Paulo. E já como narrador esportivo, na Rádio Brasil de Campinas, eu fui fazer um jogo em Araraquara, do Campeonato Paulista de Aspirantes de Guarani e Ferroviária, e aí começou a correr no meio. Naquela época há uma diferença fundamental, né? Quer dizer, todo mundo se conhecia, e o Zé Paulo de Andrade, da Rádio Bandeirantes, que era locutor esportivo na época, ele esparramou aqui em São Paulo, tem um locutor em Campinas lá que parece que é bom e tal. E o Pedro Luiz, que foi um dos maiores locutores esportivos desse país, ele sintonizou a Rádio Brasil, achou que eu tinha condições de trabalhar, me chamou. E ele estava saindo da Tupi para ir para a Gazeta. E ele fez eu transmitir meio tempo com o Alfredo Orlando, um jogo durante a semana Guarani-São Paulo, achou que eu tinha condições e me levou para a Rádio Gazeta. Aí eu fiquei na disparada na Gazeta em 67, 68. Quando chegou em 69, com o senhor Abreu, levou a equipe do Pedro, Mário, formou uma grande equipe de esportes na Rádio Nacional, na Rádio Globo, Juarez, enfim, meu pessoal todo. E a gente foi para lá, e em frente era a TV Globo. Lá vai a equipe da Hungria na devolução com o Varad. Bateu gol! Numa falha lamentável! E o Boni, por adorar basquetebol,
detestava futebol, mas adorava basquetebol. Aí tinha o torneio governador do estado de São Paulo e pediram uma sugestão para quem é que transmitia basquetebol, quem entendia de basquetebol. Como eu sempre gostei do futebol, eu sempre gostei, mas eu gostava muito do esporte em si. Eu acho que o futebol não poderia ser sinônimo de esportes, né? Não podia só representar. Se falar em futebol, falar em esporte. Não, tinha outras modalidades. Eu comecei a fazer esportes na rádio, que o Pedro dava essa chance, fazia basquete, vôlei, enfim. Aí indicaram a mim, o Ciro e o Juarez para fazer as transmissões pela TV Globo. Aí comecei a fazer e o Boni gostou, foi com a minha cara e meu estilo. Eu começo a lembrar das coisas a partir de 72, certamente 74, quase que certamente quando... Até uma lembrança de Fórmula 1. Quando o Emerson Fittipaldi é bicampeão mundial, vendo pela Globo, né, porque havia morrido num acidente de Orly em 73, o Delamare, que fazia as narrações da Globo. O Geraldo José de Almeida tinha série da Globo depois da Copa da Alemanha, então quase que certamente, me pegaram aqui, mas eu acho que é o bimundial do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1 pela McLaren. Eu acho que foi a primeira lembrança que eu tenho de saber que era o Luciano do Vale. Volta, Emerson Fittipaldi em terceiro. Em quarto vai aparecendo a Ferrari de Nick Lauda, em quinto Jack Hicks. A minha primeira lembrança não só de futebol, de vida, é a Copa de 32. Eu tinha 5 anos, lógico, eu lembro de coisas antes de ver, de reler, mas de lembrar do dia, de estar torcendo e tal. Eu lembro de Brasil e Itália, quando o Brasil foi eliminado. Lembro de Brasil e União Soviética, que foi o primeiro jogo daquela Copa, né? E quem transmitiu, quem irradiou, narrou, né, melhor dizendo, aquela Copa na Globo foi o Luciano do Vale, né? Então, minha primeira lembrança de vida tá associada de forma nem direta, né, àquela seleção e ao Luciano do Vale. Pra Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu, gol! Brasil! A despedida dele foi muito bonita, muito tocante, da Globo também, foi uma baita cobertura ainda que exclusiva. E o Luciano foi a voz daquele time, não a voz de um fracasso, foi a voz daquele time. E com muita seriedade, com muita sobriedade. O Luciano não estava querendo sair da Globo, antes da Copa da Espanha. E veio perguntar para mim se eu aceitaria da Record. Eu falei, pô, cara, não vou aceitar você. Aí falei com o seu Paulinho. O seu Paulinho marcou minha reunião, almoço. Luciano, eu e ele. Terminada a Copa, o seu Paulinho perguntou para mim, agora, o que vamos fazer com o Luciano do Vale? Eu falei, só vamos fazer aquilo que você combinou com ele. Eu faço futebol e ele faz o resto. Foi aí que começou aquele negócio de Luciano do vôlei. Ele fez aquele jogo com a Rússia no Maracanã. Vai sacar Panchenko. Atenção, começa o jogo no Maracanã. Ninguém chegou nem perto daquilo. 100 mil pessoas no Maracanã. Ele estava um pouco apreensivo, mas assim, a coisa que mais me chamava a atenção era a certeza que ele tinha, que isso que eu acho incrível, essa visão sempre na frente de que iria ser um sucesso, de que iríamos entrar para a história. E realmente nós entramos para a história. Começando com um tempo que não era favorável, uma chuva, mas os rostos enxugando o carpete que foi colocado ali no Maracanã. E assim, eram os melhores jogadores do mundo. Eles só eram os melhores jogadores do mundo. E eles foram super humildes, eles ficaram encantados com aquela energia, com aquele movimento, né? Quase 100 mil pessoas no Maracanã. Eles vieram de lá para cá, eles queriam que desse certo, todos queriam que desse muito certo. Mas o meu pai estava super agitado. Eu lembro bem disso, ele estava muito agitado. Mas ele estava muito confiante. Ele tinha certeza que iria dar certo. E, na verdade, deu tão certo que até hoje a gente não viu nada parecido. A gente está falando aí de 40 anos atrás, né? E isso é uma coisa que a gente fala, meu Deus, 40 anos atrás até hoje ninguém conseguiu, né,
superar esse feito. Foi muito importante aquele jogo, né, no Maracanã e tal. Enfim, acho que realmente, eu não sei, o vôlei poderia ter se desenvolvido da mesma forma, por ser um esporte muito disputado aqui, não como o futebol, mas acho que a atenção ao vôlei, né, acho que ele pegou e fez assim, né, galera, olhem para isso aqui. E a partir do momento que as pessoas começaram a olhar, ficou mais fácil para desenvolver, né? Para você que não estava prestigiando, eu acredito que a partir de agora a gente tenha um diálogo mais aberto, um diálogo mais tranquilo, porque afinal de contas nós todos estamos trabalhando pelo esporte brasileiro. Eu tive então a oportunidade de transmitir ao vivo os Jogos Pan-Americanos de Caracas em 83. A TV Bandeirantes fez, a Rádio Bandeirantes também estava lá, e estava lá a Record, que o Luciano nesse ano estava na Record ainda, né? Ele cumpria o contrato na Record até dezembro, e em janeiro ele vinha para Bandeirantes. Ele falou, vamos lá com a gente e tal, assim, né? Ao mesmo tempo que, claro, eu fiquei, né, honrado com o convite e tudo, também fiquei preocupado. Então, juntando-se as peças, eu acabei aceitando, né? E a partir então do segundo semestre de 83, que eu comecei a trabalhar com o Luciano naquele projeto, Show do Esporte e tal, né? Foi a partir dali. Encerrada a 8ª etapa da Volta da Itália. Ele dirigiu a maior equipe de esportes da história da TV brasileira. Eram no mínimo 200 funcionários, o da Atena mesmo, que meu pai trouxe o da Atena de Ribeirão Preto, ele era repórter, o falecido de Coimbra, Elia Júnior, Álvaro José, a Silvia Vinhas, enfim, era um time de primeira, e eu tive a sorte e esse grande presente de fazer parte dessa equipe. Ele ia sempre para os Estados Unidos, né? E ele assistia muito a ESPN Internacional, né? Que ainda não tínhamos aqui a ESPN. E ele se encantava com a grade de programação da ESPN Internacional. Né? Tinha de tudo, né? E ele botou na cabeça que ele podia fazer, ou queria fazer isso aqui no Brasil, sabe? E ele foi amadurecendo essa ideia, né? Dessa implantação. Antes do Luciano ir para Bandeirantes, havia um abismo, havia um buraco no esporte. Tanto que o esporte era tratado como esporte amador, longe do profissionalismo. Era praticamente futebol. Eventualmente, sei lá, um mundial de basquete passava, vôlei passava muito pouco, futsal quase nada, handball eu não lembro de ter visto ou de saber que alguém transmitisse. Então o Luciano começou a dar esse espaço. A sinuca, por exemplo, foi uma resposta muito forte de que o brasileiro queria ver a sinuca na televisão. Ele queria ver o futebol feminino na televisão. Provas de atletismo, o Grande Prêmio Brasil, aquelas coisas, né? Que só se mostrava numa matéria editada no dia seguinte e tal. Ninguém sabia o que era o boxe, e nós já tivemos grandes boxeadores, Éder Joffre, por exemplo, campeão mundial, Galo de Ouro. Fórmula 1, por exemplo, tínhamos grandes corredores, mas a Fórmula Indy entrou aqui por causa do Luciano. A NFL, o que era a NFL, futebol americano, na década de 90? Veja a febre que é hoje. NBA, o que era a NBA? Então ele pegou o domingo na Band, era o Show do Esporte, que era o dia inteiro. Porque até então estava todo mundo ligado no quê? No futebol, né? E então vai ter aceitação, vai ter retorno. Foi assim um suspense, na verdade, né? Se você pega hoje uma transmissão, uma programação da ESPN, Sport TV, TNT Sports, Paramount, streaming, ou TV, canal linear, enfim, canal 24 horas e tal, era um show de esporte, cara. Começava 10 da manhã ou 11, dependendo do campeonato italiano ou do que tivesse, e até às 8 da noite, né? O primeiro canal de TV esportivo, querendo ou não, acabou sendo a Band, que era um canal aberto, tanto que até hoje tem o logo, a frase Band, o canal do esporte, porque foi ele que inventou isso, né? Então, assim, se hoje existe uma ESPN, um Sport TV, quem iniciou isso no Brasil, na TV aberta, foi ele transformando o domingo num dia esportivo na Band, assim. Cara, uma mega programação esportiva.
e que não era fácil, até porque, inclusive, a Bandeirantes, mesmo com a força da Luca e produções que fazia junto com ele, não tinha uma estrutura da Globo. Provavelmente a Globo não abriria o espaço na grade que foi aberto para a Band, até por isso também o Luciano sairia da Globo, ou saiu da Globo também por isso, mas certamente não teria esse espaço, essa visibilidade, né? Isso que ele era um cara muito criativo, e das ideias dele saíam outras ideias. Às vezes no bate-papo, no jantar, você falava uma coisa, ele pegava e tentava executar aquilo. Luciano do Valle foi uma pessoa icônica que mudou essa coisa de transformar... O futebol não tinha um canal só de futebol, não tinha um caderno em jornal só de futebol. O esporte era uma coisa ali, um apêndice da cobertura, uma coisa a mais. E transformar o esporte em entretenimento, em negócio, em evento. E outra coisa também, ele queria Olimpíada. E foi o que aconteceu. E mais de 500 meninas distribuindo flores num gesto de amizade. Logo em 84, a gente já estava mostrando a Olimpíada de Los Angeles. Os índices eram fantásticos para uma coisa nova, né, que você estava colocando na televisão. E eu acrescento que para nós profissionais, então, foi extraordinário. Porque quando ele falou que a gente ia mostrar tudo isso, nós tivemos que estudar, né? A gente teve que partir para, atletismo. Como é que você narra uma prova de 100 metros e 800 metros e salto com vara, aquela coisa toda, né? Nós tivemos que estudar. Saímos daquela coisa do futebol que você fazia até automaticamente, né? Achando que entendia, né? Então você ia, futebol, tiro de letra, aquelas coisas, né? Na nossa cabeça. A gente teve que estudar. Então para nós também foi extraordinário. Ora, cara dele fez tanta coisa aqui, que eu já não lembro de tanta coisa que ele fez. Mas se o vôlei é campeão olímpico, deve a ele. Porque ele gostava muito de vôlei. E a subida do ele chegou a ter o apelido de Luciano do Vôlei. Pelo interesse que ele tinha. O vôlei até 83, no Pan-Americano de Caracas, ele era um esporte praticado, tudo certo. Mas ele não tinha aquele up que precisava no aspecto financeiro, para você valorizar. Agora, aí tem outro aspecto. Você teria que ter jogadores promissores. Porque, de repente, você não, vamos levantar o vôlei, mas nós temos talento. Nós temos gente para tecnicamente fazer isso. E tínhamos, né? Sacou bem, Renan. Montanaro fantástico no bloqueio simples. 11 para o Brasil. Que silêncio aqui na arena. Porque já em 84, na Olimpíada, o vôlei brasileiro, né, mostrou para o mundo, opa, nós estamos aqui. Tanto o masculino quanto o feminino, né? Foi quando também comecei a tomar gosto pelo vôlei. Por quê? Você via que era um esporte diferente em equipe, mas tinha alguns talentos que sobressaíam, né? Que se destacavam. Bernard, Renan, Montanaro, eles, para mim, viraram como se fossem ídolos, né? Porque você via a vontade, a determinação de poder ganhar, perdia, mas também tinha uma competitividade muito grande. O voleibol só existe porque o meu pai teve coragem, né? E foi uma pessoa que teve uma visão que a gente traz hoje, né, como um empreendedorismo, né, dentro do voleibol, e conseguiu fazer do voleibol quase que o primeiro esporte do Brasil. E o Luciano, como sempre, como comunicador, ele sabia valorizar, sabia levantar o produto, né? Foi contagiando, né? Foi contagiando. E o boxe, o Brasil tem muitos aficionados do boxe, né? Tivemos na história aí o Éder Joffre, João Henrique, tantos fantásticos boxeadores, né? Então o brasileiro também tinha esse interesse pelo boxe. Um verdadeiro show. Olha lá! Espetacular! Uma manivela! E ao mesmo tempo, por exemplo, aí muito fala, a relação Luciano Maguila, por exemplo. O Maguila não era tudo aquilo, de fato talvez não fosse. Mas se criou um personagem muito interessante. Até para lutar nos Estados Unidos, levar a porrada que levou,
Mas que se criava e se sabia criar. Maguila, que nem foi uma pessoa importante na história do boxe mundial, mas no Brasil parecia que ele era quase um Mike Tyson. E o Luciano fez ele bater como segundo no ranking mundial e quase venceu do Holyfield. O quebra-ó está fazendo ele correr atrás. Bola direita, jogada pelo brasileiro. Mas o Luciano sabia fazer isso muito bem. Sabia fazer muito bem, até porque também havia na equipe dele o seu Tete Alfonso, um cracaço de tudo, né? Então ele conseguia entender muito essa questão, né? E conseguia construir o Maguila talvez seja a melhor construção do Luciano, né? Você percebe como ele sempre tinha assim uma cartinha assim de surpresa para tirar da cartola? Meu pai era assim, né? Não bastasse realizar a Copa Masters, né? Que o Pelé, né? Que a gente fez isso com tanto êxito. Ele achava, e tinha razão, que os ex-jogadores, né, do Brasil, eles eram pouco valorizados e pouco reconhecidos, né? Aquela coisa de que o brasileiro não tem memória e tal, não, nós precisamos dar uma chance para eles. Quem não viu, vai ver, né? Então ele começou deu umas mexidas e tal, e falou, eu vou montar uma seleção de veteranos. E aí a gente fez o Masters, né? A nossa empresa, né? A Luke fez o Masters com o Riverino, porque o Riverino, ele não podia jogar porque o passe dele estava preso. E o rei não ia dar lá, o príncipe não ia dar o passe dele. E o Riverino veio para cá, mas não podia jogar em clube nenhum. Mas tinha condição para jogar. Então a gente formou o Masters em função do Roberto Riverino. Além de abrir um espaço importantíssimo para que quem não conhecesse, só tinha ouvido falar de Rivelino, de Gerson, de Clodoaldo e tal, pudesse ver, mesmo que eles estivessem já com 40, 45, 50 anos, né? O próprio Pelé, né? Que participou lá do Mundialito em 87, que jogou meio tempo lá contra a Argentina. O time tá mordendo, o time tá com moral. Edu! Mais um gol brasileiro, meu povo! Então ele ainda queria ser o técnico e dar instrução pro Pelé. E eu falava, pai, mas o que você vai falar pro Pelé, pai? Pelo amor de Deus. Ele, filha, fica tranquila que você não imagina que eu tenho aptidões aí, que eu sempre deixo algo a mais para surpreender. A Copa Pelé propiciou a Bandeirantes, na história da Bandeirantes, os maiores índices da história da Bandeirantes, sabe? Ela teve quantas e quantas transmissões, de quantas edições foram, né? Porque a primeira foi em 87, depois 89, depois 91 e 93, né? Foram 4. As transmissões, em muitos momentos, superavam a primeira colocada, ganhavam a primeira colocação, né? Então isso deixou todo mundo, puxa vida e tal. E aí começou a valorizar ainda mais a ideia, né? E a Copa Pelé era de Masters, né? Era de jogadores Masters. Então vieram para o Brasil a seleção argentina, a seleção alemã, sabe? A seleção uruguaia, que era um atrativo fantástico, né? Pelé encostou ali, ó. Recebe o rei. Vamos ver o que ele vai aprontar, né? Vamos ver. Tá bem marcado. Que beleza pro Edu! A Copa Pelé é uma das grandes invenções dele. Foi maravilhoso ver o Pelé jogando no Pacaembu em 87. Mas o Luciano gostava demais do esporte, demais da comunicação e da elegância. O Luciano, como narrador, ele era monstro, né? Então aí já é uma inspiração. Quando ele começou a fazer a Fórmula Indy nos Estados Unidos, do local, ele começou narrando da sala de imprensa e não de uma cabine de televisão. Estamos aqui transmitindo pela Rede Bandeirantes. Um grande abraço a todos vocês do Show do Esporte. Thank you for ABC. You're welcome. A Fórmula Indy, ela só existia nos Estados Unidos até então. Meu pai conseguiu resgatar o próprio Emerson Fittipaldi, Raul Boésio, aquela prova das 500 milhas de Indianápolis, né? Olha ele chegando, encostou no lance. Vai por dentro, Emerson! Vai por dentro! Vai que você passa! Agora! É o Brasil! Vamos lá! Força, mais um pouquinho! Vamos ver! Bateu o lance!
Foi o Luciano, sim, que trouxe, né, para a televisão, com uma ajuda fantástica do Emerson Fittipaldi, né? O Emerson foi para lá e começou e continuou a correr, continuou a competir, né? E ele então dava uns cutucões no Luciano. Pô, Fórmula Indy, pô, vamos mostrar para o Brasil. E a Fórmula Indy também sempre teve, e tem até hoje, destacados corredores ex-Fórmula 1. Então sempre foram atrações, né? Eu diria que na Indy ele foi o grande incentivador, né? Ninguém conhecia a Fórmula Indy aqui no Brasil. Então ele chega e traz uma corrida que ninguém conhecia, com regras totalmente diferentes de uma Fórmula 1, que era o esporte de automobilismo mais popular no mundo e ainda é. No começo houve uma rejeição, porque diziam eles, né, as pessoas que não gostavam, a crítica, né, que não tinha nada a ver com o nosso, né, o negócio é Fórmula 1, Fórmula Indy não vai emplacar, aquelas coisas que a gente até entende que são naturais de comentários, né? A Fórmula Indy ficou sendo mostrada aqui durante anos e anos e com brasileiros sendo campeões, né? Então, foi realmente uma outra sacada espetacular que ele conseguiu trazer para cá. E com cobertura comercial. Tudo que ele botou a mão era meio que o rei mídia. O rei mídia e rei mídias. Virava ouro ou virava alguma coisa. Eu brincava com ele, e brinco até com a Globo também, no Esporte Espetacular, se inventarem o beach basket, basquete de areia. Eu jogo a bola para cima, a bola pof, cai na areia e fica. O Luciano ia conseguir fazer uma grande transmissão. Eu passei a gostar um pouco de basquete quando eu vi ele narrando, na época, os jogos da seleção, com a Hortência, com a Paula, e isso me chamou muita atenção, a forma, o tom de voz, a espontaneidade, ficava marcante, sabe? Assim, a gente parecia que estava junto lá, ele fazia com que a gente se transportasse, era emocionante. Isso, Janete, 11 segundos, Ellen, 9, Paula, saiu o arremesso da Paula de 3, sensacional! Olha, eu acho que o Luciano ele teve um papel importante, né, não só quando a gente chega à seleção. Eu acho que ele teve um papel importante nesses desafios, nessas disputas que havia entre as equipes, nos campeonatos paulista, brasileiro, e ele sempre esteve junto, ele sempre foi amigo, ele sempre foi muito próximo da gente. Vamos lá, Paula. Mais um pontinho, Paula. Olha a categoria da Paula. A categoria da Paula. A melhor jogadora do campeonato mundial. Hortência Cestinha, mais Leila e Janete jogando muito. 2, 1. Campeão do mundo! Campeão do mundo, Brasil! Ele era fantástico. Ele é o exemplo, porque além de ser esse narrador, esse empreendedor incrível, o Luciano não se limitava a isso. O Luciano narrava, apresentava e, atrás disso, ele organizava e, se precisasse, promovia. Ele se envolvia, ele não sabia narrar sem se envolver. Isso eu tenho dele. Eu não consigo pegar, por exemplo, o futebol feminino e não me envolver com ele porque eu estou envolvida com ele há 31 anos. Eu até acho que com o passar do tempo e com o que foi mostrado por ele no Show do Esporte, muitos ficariam e ficaram de olho grande nessa exposição que foi dada, né, para muitas modalidades. Eu cito um exemplo, futebol feminino. Futebol feminino, que foi para a Olimpíada, que Copa do Mundo, aquela coisa toda. O produto sempre foi bom, né? Sempre evoluiu, porque aí vai profissionalizando treinadores, assistentes, jogadoras. Você vai profissionalizando e isso vai ganhando consistência, né? Existiam, claro, pouquíssimos times, pouquíssimas jogadoras, nenhum investimento, né?
de algumas batalhadoras mesmo, guerreiras, que se dispunham a jogar sem ganhar nada. Ainda na década de 90 foi assim, sem ganhar absolutamente nada. E arrisco dizer que até hoje tem algumas nessa realidade. Era um de preconceito, era assim, para encher linguiça. Se hoje, lamentavelmente, ainda se fala que as mulheres têm que voltar para as panelas, imagina, por exemplo, nos anos 80 e 82, o futebol feminino era proibido. Né? Quer dizer, não é que não se incentivava, não, era proibida a prática. O negócio é tipo, extrapolando, mas não tanto, é tipo apartheid de imaginar que foi até 94, na África do Sul. Até 82 não podia jogar, era proibido, era crime. Então, não sei nem dizer, eu só vou dizer que existia uma realidade, porque tinham algumas pioneiras, guerreiras incríveis lutando por nós. Fora isso, era inexistente. Tinha sempre o preconceito, né? Porque a gente escutava coisas que às vezes é melhor nem lembrar. Então, coisas, a mulher tem que estar na cozinha, esse tipo de coisa, alguns comentários maldosos que a gente teve que escutar na época, mas ninguém nunca, eu acho que a gente só foi ter um respeito realmente e ter um certo reconhecimento bem depois. A gente tinha quinta-feira à noite, na famosa faixa nobre do esporte, que era de segunda a sexta, a gente transmitia futebol feminino, de altíssima qualidade. Tinha Cici só jogou menos que a Marta no Brasil. Cici, 4 na barreira, bateu e o gol! Foi em 1997, o Luciano foi que deu a voz e o espaço para a minha geração. Eu acho que eu fiquei conhecida, aquela geração ficou conhecida por causa dele. Então, ele foi uma pessoa fundamental, acreditou no futebol feminino. A gente teve a oportunidade de ter nossos jogos serem narrados pelo Luciano, que para mim foi o maior narrador da história no Brasil. Acho que não tem... Difícil encontrar, acho que vai ser difícil encontrar uma outra pessoa que nem ele. Cada jogo que ele narrava, a emoção... Mas eu acho também que ele respeitou o futebol feminino, ele acreditou no futebol feminino. Não era para encher linguiça, porque muitas vezes as contas não fechavam, mas a vontade, a intenção e o tesão do Luciano de fazer a coisa acontecer no esporte, também no futebol feminino, é que fazia toda a diferença. Esse ano que teve a Copa do Mundo e ninguém fez menção ao Luciano do Vale, e lá eu fiz questão de bater forte, porque se hoje é o futebol feminino e uma bronca à CBF, a Federação Paulista de Futebol, o troféu deveria se chamar Luciano do Vale, porque se não fosse o Luciano do Vale, não teríamos o futebol feminino. Também porque a Band mostrava, porque o Luciano mostrava, e não só a seleção brasileira, mostrava o futebol feminino. Não havia como organizar um campeonato brasileiro, mas o Paulistana, que era também uma parceria com a Band, a gente mostrava, né? Então, assim, era um feito mesmo. O querido Zeca Maraston, meu amigo de muito tempo, também nosso chefe, falou, vamos criar um concurso para descobrir uma narradora? Eu falei, vamos. Né? Quer dizer, vamos. Eu também falei, poxa, puta ideia. E aí, nisso, o Zeca apresentando a ideia para o Luciano na hora topou tal, eu estava junto com eles, mas acho que o Rivelino, ele virou o Luciano e falou, Mauro, a propósito, a gente acho que também tem que ter uma certa experiência, não pode alguém que já trabalha com microfone e tal. Você tem uma amiga que você até indicou lá para o Sport TV, que eu gosto muito, eu acho uma ótima repórter, eu já vi ela apresentando, é muito boa também. Eu também tenho um carinho muito grande pela Luciana, meu. Nossa, Luciana é... primeira narradora também, hein? Então, ela também sabe como que foi difícil, porque nesse mercado também não é fácil. E eu tinha trabalhado comigo na Rádio Gazeta e, de fato, eu tinha não levado para o Sport TV. O Sport TV queria uma mulher, me perguntaram, eu falei, até a Luciana, que é ótima. E ela foi fazer o teste e foi aprovada para apresentar o programa de basquete lá no Sport TV. Quando eu participo do concurso Golaço na Bandeirantes, a gente narrava gols, o que é muito diferente de narrar um jogo inteiro. Né? Narrar gol, se ela gritar gol, acabou. Agora, e para narrar um jogo inteiro, que tem uma transmissão toda, com toda a equipe participando, em rede nacional, com todo mundo te assistindo, quer dizer, era uma coisa muito diferente, né? Bom, aí foi o concurso, ela merecidamente ganhou, eram ótimas candidatas, mas ela ganhou, ela foi a primeira narradora de TV aberta. Então eu começo a acreditar, quando eu saí da primeira transmissão, e o Luciano chegou em mim para falar algumas coisas como profissional. Ele chegou e falou, ó, quando tem emoção, você pode gritar bastante o gol, quando não tem, não tem, você não precisa criar essa emoção.
Ele falou, porque nenhum telespectador é bobo. Foi exatamente essa frase que ele usou. E quando eu vi ele falando comigo de igual para igual, eu pensei, caraca, que isso aí pode realmente acontecer. E, de fato, a Bandeirantes me contratou e eu segui narrando. E foi muito legal, porque não só seguiu a carreira, como eles começaram a namorar e casaram, né? Então, não é que eu sou um cupido diretamente, porque no caso o Luciano queria mesmo que ela trabalhasse e passou no concurso, foi muito legal. Ela tem o mesmo espírito do Luciano, a mesma coisa. Ela transmite uma energia muito boa. Então, é isso também que eu acho que os dois são bem parecidos também, por causa daquela energia, e a Luciana é positiva também. Aí em 2002 eu fui para a Record, o Luciano não foi. Mas em 2003 ele reestreou, porque ele já havia trabalhado na Record em 82, 83, ele reestreou na Record ao meu lado. E só não continuou, né, depois de 16 anos, porque aí entrou o lado da competição, né? A proposta que a empresa dele tinha feito para renovar o contrato, para continuar, ela foi superada por uma outra empresa, que no caso era a Trafic, né? A Trafic, do J. Ávila. A Bandeirantes bateu o martelo com aquele, né? Porque senão o Show do Esporte continuaria com ele, como depois continuou também, mas ele só narrando, né? Quando ele volta para a Bandeirantes em 2006, para trabalhar com a gente, para fazer final do Champions, fazer a Copa do Mundo e tal, Band Esportes, ele não estava legal, eu só sabia, pela amizade, ele estava com problemas de depressão muito forte. E tomando remédios muito fortes, mesmo. Eu sabia até quais eram. Essa parte da vida dele foi assim, foi uma parte bem, vamos dizer assim, uma nuvem bem carregada. E para mim, que a vida inteira cresci do lado dele, e ele nunca tinha tomado nenhum remédio, ver o meu pai tomando esses remédios, assim, controlados, foi algo bem delicado, assim, pra gente, da família. E na festa de apresentação para um petit comitê da Bandeirantes, da Top Sports, ele pega e fala dessas dificuldades que ele estava tendo de ordem pessoal, de ordem física, emocional. Eu falei, cara, se eu não tomar remédio, eu não saio de casa. Esses remédios a gente sabe que se você não tiver muita força de vontade, é um caminho sem volta. Até o pessoal, vou citar nomes, mas uma das pessoas falou, cara, Luciano do Vale, é indiscutível como é um reforço pra gente, mas do jeito que ele mesmo falou que ele não tá legal, será que ele vai conseguir narrar? E mesmo assim ele conseguia. Eu ficava arrasada. E diversas vezes eu conversei com ele, pai, eu não tô te reconhecendo, eu conheci um outro Luciano do Vale, você não precisa disso. Teve uma transmissão nesse período que ele estava mal, eu vi que ele estava muito mal desde o café da manhã no hotel. Eu falei, Lúcio, você quer alguma coisa? Ele falou, não, vamos lá, eu estou daquele jeito, aliás, estou pior do que aquela noite, mas vamos lá. Eu até pensei, não vou falar com a chefia, que eu confio no Luciano, e foi bem confiar, cara. E era um jogo muito legal, muito importante. E assim, tipo, vinheta no ar, para entrar no ar, eu falei, ainda preocupado, cara, mas ao mesmo tempo pensando, ele vai conseguir e não deu outra, cara. Boa tarde, amigos da Bandeirantes, não sei que lá, não lembro como é que era a apresentação. Cara, ele tava a Ivete Sangalo num trio elétrico, ou ele tava o Luciano do Vale em partida de Copa do Mundo, ou narrando vôlei, ou narrando em medalha de ouro olímpica do Brasil, ou qualquer outra coisa. Cara, que profissional, que pessoa. Assim, tirou o chip e isso só os gigantes como o Luciano conseguem fazer. Ele gostava muito do que ele fazia, né? Tanto é que ele enfrentou alguns problemas de saúde no ar. E isso aí só quem gosta para passar por esse momento. Então, ele teve um AVC e pegou bem na fala dele e no cerebelo. Olha, veja que loucura. Na época, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter se afastado das atividades profissionais dele, ter se resguardado e ter se tratado. Mas como ele sempre foi absolutamente comprometido com o dom dele, com o trabalho, ele não fez isso. Foi quando ele foi fazer várias partidas e ele trocava muitos jogadores, não é porque ele não sabia, é devido a esse problema, né, que deu nele. Ele teve um AVC. Então ele deveria ter se resguardado, só que ele era muito teimoso. Então, por mais que eu falasse, a Flávia, né, que foi a última esposa, falasse, as minhas irmãs falassem, não adiantava, então ele acabou se expondo, né? E quando você se expõe, infelizmente ou felizmente, quando a gente dá cara para bater, você já sabe o que acontece. Mas de tão fenômeno ele recuperou e voltou, tipo, em questão de pouco tempo, isso foi pouco falado. Ele conseguiu voltar a narrar, mas obviamente que não era mais a mesma coisa. Ele tinha algumas dificuldades, né? O próprio Neto
conta que ajudava muito ele, ficava mostrando os jogadores. São esses mistérios da vida que a gente não entende nunca, né? São coisas assim que não dá para entender. Porque ele deu uma melhorada assim absurda. E graças a Deus que ele saiu sobre aplausos, né? Não saiu com vaia. Graças a Deus que ele saiu sendo o Luciano do Vale. Eu estava num churrasco em Goiânia, na casa de um amigo, e era um sábado à tarde. E eu estava escalado para fazer o jogo do Carioca aqui em São Paulo. E aí o meu chefe imediato, ele me liga, Dudu Magnani, ele me liga e fala assim, será umas 3, 4 horas da tarde. Eu ia viajar para... Eu vinha para São Paulo, eu estava em Goiânia, eu vinha para São Paulo no domingo de manhãzinha. E aí ele me liga e fala assim, Theo, mudou a escala, tá? Você faz o jogo do Corinthians e não faz o jogo do São Paulo. Mas você faz off-tube. Off-tube, ou seja, faço do São Paulo. Aí eu falei assim, depois eu te falo. Normal, eu falei, obrigado. E eu fui para o meu Twitter e falei assim, mudança de escala. Amanhã estarei no Corinthians e não no São Paulo. E pronto. Era a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? De 2014. E eu estava escalado para o jogo do Internacional lá no Beira-Rio. Eu fui para lá. O meu comentarista era o Belletti, né? O ex-jogador Belletti. E a gente foi para a cabine e tal, tranquilo. Eu tinha conversado com o Luciano na quinta-feira. Eu vou para Uberlândia, que o jogo do Corinthians vai ser lá e tal, assim, assim. Aí eu falei, eu vou para Porto Alegre e tal. A gente estava sempre se comunicando, né? Pela internet. Eu estava naquele sábado exatamente curtindo as Páscoas com a minha família, então eu não estava trabalhando. Eu estava de boa, quando um amigo meu da Band me liga. E o meu irmão também tinha ficado amigo do Luciano, de jantar fora e tal. E o meu irmão, para aquela Copa de 14, tinha feito com a Bandeirantes um avião da Azul. Meu irmão era diretor de marketing, funcionário número 1 mesmo. Aí passou mais ou menos 1h30, o Dudu me liga de novo. Aí ele vira e fala assim, olha, mudou a escala, Theo, porque o Luciano morreu. Aí eu falei, como assim? E aí eu estou na cabine, faltava mais ou menos 1 hora, aproximadamente, um pouco mais, para começar a transmissão, né? E um amigo que estava no nosso caminhão gerador de imagens ali, o Idival, ele entra na comunicação interna e diz assim, J. Belletti, tem uma informação aí que eu espero que não se confirme. Estão dizendo que o Luciano do Vale morreu. Eu estava em Presidente Prudente, era feriado de véspera de Páscoa, estava lá em Prudente, aí eu não acreditei, sabe? Quando o Fernandinho me ligou, estava numa missa. E começou a chegar um monte de... Eu acho que Deus me levou para uma igreja, porque já sabia que ali eu ia receber a notícia mais triste da minha vida, né? A ficha não caiu. E quem estava comigo era o Juarez. E nós tínhamos as outras emissoras. E começou a aparecer muita fotografia dele. Aí eu falei pro China, aconteceu alguma coisa com o Bolacha. Imediatamente veio uma pessoa de fora e avisou do falecimento dele. Olhei para o Belletti olhou para mim, o Belletti até fez assim, ó, tipo, não vai se confirmar, né? E eu fiquei naquela, falei, bom, não passou 5 minutos. Aí ele veio com a confirmação, né? Realmente, ele passou mal no avião e tal, chegando em Uberlândia, e não resistiu, ele faleceu. E foi um horror, assim, porque não era só perdemos um ídolo, perdemos um amigo da família, amigo meu e do meu irmão também. E, nossa, chegou o telefone, eu não conseguia nem falar, falou, o Luciano morreu dentro de um avião, então meu irmão ainda tinha essa coisa, ele queria saber se era um avião da Azul. Eu perdi o chão, perdi assim, a noção de tempo, aí eu tinha que ir para Campinas, eu estava lá em Prudente, parecia que não ia chegar nunca, sabe? É algo assim que eu não desejo para ninguém. Você enterrar uma pessoa assim que você ama, que você idolatra, sabe? Na véspera da Copa do Mundo, meu... É muito triste, é insuperável. Não foi fácil não, foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira,
quando eu tive que falar da morte do Luciano, logo depois, né, que ele faleceu, e tendo um trabalho pela frente, numa abertura de Campeonato Brasileiro. E no outro dia eu vim, passei no velório e fui embora para a Band. Quando eu estou chegando na Band, o vice-presidente da Band, o Marcelo Meira, me liga e fala assim: Theo, duro hoje, né? Eu falei, não vai ser fácil. Aí ele falou assim, vou te dar uma outra notícia pesada. O enterro vai ser durante o jogo. Você vai ter que narrar o enterro do Luciano do Vale. Aí eu falei, Ele falou assim, Aí eu falei, ok, é a minha profissão. E seria uma última homenagem para o Luciano. E foi dito e feito. Grande abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band. Não é um domingo normal, não é um jogo normal, não é uma transmissão normal. Quem deveria estar abrindo o Campeonato Brasileiro aqui na Band era o Luciano do Vale. Mas o nosso capitão, o maior de todos, sempre nos deixou. Mas ele também deixou uma estrada cristalina e eterna. E por isso mesmo, seguindo os passos nessa estrada, toda a nossa equipe da Band, com muita garra, com muita determinação, resolveu fazer dessa transmissão uma homenagem para ele. Em cada imagem, em cada informação que aparecer na tela, em cada áudio ambiente, em cada informação dos repórteres, em cada opinião do craque Neto, em cada lance, tudo isso será uma homenagem para o Luciano do Vale. O Luciano do Vale não vai estar mais com a gente, mas ele deixou uma obra eterna, com e sem o microfone. É a nossa referência e sempre será. Os domingos não serão mais do Luciano do Vale, mas hoje, esse domingo de Páscoa é dele. Então, nunca vai haver para uma pessoa como o Luciano, para um profissional como o Luciano, para um coração como o Luciano, para uma voz como a do Luciano, últimas homenagens. Elas são contínuas, elas são perenes, elas são eternas. Ele nunca tem despedida, vai ter sempre lembrança. Vai ter sempre um boa tarde, bom dia, boa noite, amigos ouvintes, telespectadores da Band, da Record, da Globo, do Band Esportes, onde quer que seja. O Luciano sempre vai ser uma voz que vai ecoar sempre. Desde pequena eu tenho a lembrança do quão meu pai amava ser brasileiro, como ele amava ser o Luciano do Vale de todos os esportes, não só do futebol. Eu acho que meu pai foi e sempre será a voz da emoção. Quando o Luciano do Vale e Juca Silveira me contratam, em fevereiro de 97, eu saio do Sport TV e vou para Bandeirantes, e estreia na Bandeirantes justamente com o Luciano do Vale. Araçatuba e Corinthians, 1-0 para o Corinthians em Araçatuba, Campeonato Paulista, 20 de fevereiro de 97, salvo engano. Eu comentando, o Luciano narrando, o Oswaldo Pascoal reportando, o Pascoal que já havia trabalhado comigo na Rádio Gazeta, e aí a gente sai para jantar depois do jogo, e aí é uma emoção absurda, e o Luciano, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, no jantar também em Araçatuba, falando, pô, Maurinho, que emoção, que honra ter a ver, trabalhar com você aqui, como eu trabalhei com teu pai, não diretamente, mas eu trabalhei com teu pai, né? Fiz força para que você viesse para cá, e eu assim, não, sabendo, mas ao mesmo tempo não acreditando, a alegria, né? Mas ele vira para mim e fala, pô, Maurinho, pena só que a gente vai trabalhar pouco tempo, porque ano que vem vamos estar junto na Copa da França pela Band, em 2000 vamos fazer a Olimpíada de Atenas, e aí eu me aposento depois de Atenas. Aí ele falou isso no meio do jantar, e eu falei, conheço a fera, porque eu tinha uma desse tipo. Meu pai morreu trabalhando, o Luciano morreu trabalhando. E são pessoas que falaram, meu pai mesmo, vou parar, não parou. Luciano, vou parar, não parou. Só quando o homem chama, né? E o homem chama para ter uma voz divina e um narrador divino. Só assim que se para. Hoje, quando você busca saber do Luciano, é mais fácil de entender toda a obra dele, porque se você perguntar para qualquer profissional em quem ele se inspirou, provavelmente em algum momento o Luciano esbarrou na carreira desse profissional. Que as pessoas se inspirem no Luciano como uma pessoa que amava a profissão e trabalhou muito, trabalhou até o fim para fazer um bom trabalho, para mostrar o talento que ele tinha, mas de uma forma natural, de quem gostava do que fazia e sabia muito bem fazer
aquilo que estava fazendo. Acho que até uma definição bem legal sobre ele que saiu numa revista na época, que dizia que ele sonhava à noite e realizava durante o dia. Isso diz muito sobre o quanto ele gostava do que ele fazia e como ele criava em cima disso, né? O legado é que mesmo que ninguém acredite, você vai lá e faz, você vai lá e fala e faz, porque o Luciano não era só falar, era fazer. Ah, isso nunca foi feito, e daí eu vou fazer? Ah, mas não vai dar certo, eu vou tentar. Deu, maravilha, todo mundo ganha. Não deu, todos perdem. Eu acho difícil que a gente consiga uma pessoa tão predestinada a fazer história dentro do esporte brasileiro. Eu acho que não teremos outro. Talvez ele seja o maior incentivador do esporte brasileiro da história. Mais do que presidente da República, governador, deputado. Mas ele sempre fomentou, então eu tenho certeza que talvez seja o maior nome do esporte sem ser um atleta. Basquete, futebol, sinuca, boxe, quase o que for. O Luciano, futebol feminino, o Luciano tem o dedo dele, tem a voz dele, teve a vez, e ele deu a voz e a vez para muita gente. Um dos maiores e melhores narradores esportivos que eu pude acompanhar. O Luciano, ele era muito igual, ele era muito humano no relacionamento, tanto com as pessoas que trabalhavam com ele, quanto com os simpatizantes, os fãs, né? Ele nunca foi de se negar um autógrafo, uma fotografia, nada, entendeu? Ele sempre foi muito assim. Sempre cordial, sempre atencioso, uma pessoa que você via que era do bem mesmo. Então, eu considero o que o Luciano foi pra gente, né? Ele era um pai, ele era o narrador, o amigo, o pai que estava sempre próximo para fazer com que a gente chegasse onde ele acreditava que a gente podia chegar mesmo, né? Cara, é das pequenas, gigantescas atitudes de gratidão, de reconhecimento e, sobretudo, de respeito, que o Luciano também era o que era como pessoa e como profissional, né? Ele era um bom vivant. Ele era um cara que gostava de sair para jantar depois das transmissões, tomar um vinho, de poucos amigos assim, mas muito fiel aos amigos, gostava de estar sempre com as mesmas pessoas. Ele pagava sempre a conta para os amigos, o jantar. Escolhe o vinho que eu pago. Era esse ele. Acho que todo mundo que você entrevistou vai falar do lado bom gastronômico do Luciano, né, cara? Então acho que é unânime, né? Nossa, tudo tinha comida e ele adorava também, né, fazer a comida. Fazia um camarão assim chamado camarão piripiri, que era com tempero. Nossa, ele com estrogonofe de camarão com catupiry. Ele amava cozinhar, que é interessante isso. Ele, se bem que ele sempre falava nas transmissões esportivas, combinava com a equipe, onde a gente vai jantar agora, vamos lá no bar, vamos no Barbacoa, vamos numa cantina, né? Ele sempre falava. Quantas transmissões a gente não saía para jantar, depois era ótimo trabalhar com o Luciano. Por exemplo, algumas cidades, os restaurantes fecham mais cedo. E o jogo é quase sempre tarde, 9h30 da noite, horário da televisão. Porra, quantas vezes com o Luciano, ele não conseguia, por ser o Luciano do Vale, o restaurante ficar aberto só para nós. E era aberto mesmo, que era até 2, 3, 4, 5. Talvez os 10 melhores jantares da minha vida, 12 foram com o Luciano. Porque a gente estava em Buenos Aires, ele conseguia ter um cara que conseguia, não sei o que lá, e a gente ia maravilhosamente. Eu ia com as patroas, a Luciana, a mãe dos meus filhos na época, era maravilhoso, a gente tinha realmente uma companhia de comida maravilhosa. O Luciano era um gourmet mesmo, sabia muito bem o que era comer, sabia beber, sempre. Mas o Luciano, ele sempre achava uma boa churrascaria e vinha uma marmitinha de churrasco para ele antes do jogo. Não me pergunte como, mas quando o Luciano estava, principalmente no Morumbi, alguma churrascaria sabia que ele estava lá, não sei se era patrocínio ou não dele, já mandava, e ele sempre comendo um belo chouriço. É o lado gastronômico do Luciano. Mas assim, nas horas de lazer, a gente tinha um sítio em Vinhedo, uma chácara, na verdade. Então a gente se encontrava lá, né? Então ele jogava futebol com os amigos, o Juarez Soares, que já não se encontra mais aqui com a gente, né? O cantor Fagner, o Toquinho. E ele sempre gostava muito de fazer churrasco, que ele era muito amigo do Bassi, então sempre se encontravam, então ele fazia todo aquele ritual com a carne e arrebentava na cozinha.
eu tenho essas lembranças, assim, muito gostosas, assim, dele, e as viagens, né, que nós fomos muitas vezes para Orlando, a primeira vez que a gente foi para Disney, são lembranças, assim, que é de fechar os olhos, assim, ver, e é muito gostoso, né, ter vivido intensamente com meu pai dentro, né, da esfera profissional e fora da esfera profissional também. Foi muito gostoso, assim. Não poucas vezes, até fora do Brasil, ele passava na cabine, Mauro, vamos jantar? Eu falei, porra, isso é uma convocação para a seleção brasileira, ainda mais jantar com o Luciano. No último ano, foram dois momentos que eu tive com ele. Um que a gente jantou em Curitiba, eu fui fazer uma Fórmula Truck em Curitiba, ele foi fazer um jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, e foi um jantar bem longo, a gente terminou ele de madrugada, foi uma ótima conversa, foi uma conversa que eu passei a entender um pouco mais quem era o Luciano do Valle, e depois, pouco antes dele morrer, num jantar que a Band fez, e nós ficamos na mesma mesa e conversamos bastante na noite. Ele estava muito empolgado tendo voltado a ser pai, falava bastante da rotina dele, de caminhar de manhã, de levar o filho na escola, de buscar o filho na escola, que ele estava se preparando para a Copa do Mundo, que ele acabou não narrando. Mas quem era, para mim, o Luciano fora do ar? Ele tinha muita empatia, né, pelas pessoas, tanto que quando acontecia dele precisar demitir alguém, que às vezes é inevitável, né? Eu sei de dois casos. Ele se prontificou a ligar para amigos, diretores de outras televisões, sugerindo que contratasse o demitido e explicando o porquê da demissão, né? Então, olha, mais do que isso, né? Porque normalmente você é empresário, você é tal, você demite e às vezes nem fala com o demitido, né? Manda o seu mais direto falar, né? Então é isso, uma empatia, uma generosidade, sabe? Ele tinha um coração gigante. A coisa que eu achava mais fascinante era o poder de respeito que ele impunha, sabe? A presença dele. Uma pessoa de muita... uma pessoa, como que a gente pode dizer assim, líder, uma liderança inata, sem ter que forçar nada, sabe? Falava baixo, só com olhar, pô, Bolacha, o apelido do meu pai no meio, Bolacha. Esse apelido foi dado por ele, para ele, pelo Mário Moraes, um cara que era comentarista da Rádio Bandeirantes, porque o Luciano tinha a cara redonda, parecia uma bolacha. Nosso Bolacha chamou lá na sala, o pessoal já ficava tremendo, assim, e ele nunca deu bronca, nem desrespeitou ninguém, muito pelo contrário, mas eu ficava muito encantada com essa presença dele, esse respeito inato, assim, sabe, sem forçar nada, a presença dele trazia esse respeito coletivo. Ele deu pequenas coisas, assim, e eu vou dizer, eu vou guardar, o silêncio é uma delas, e assim, olhar às vezes assim, tipo reprovando, mas o olhar aprovando, né? A generosidade, eu diria, essa que eu falei da final da Champions 2006, ele me citando, não precisava me citar na hora depois do gol do campo, o Mauro cantou a bola, tal, mais ou menos foi essa expressão, eu até não lembro direitinho qual foi a expressão, mas sabe, o reconhecimento de um colega, do que ele acabou de falar, e do menino, né? A transmissão era eu, Mário Saudoso, Mário Sérgio e ele, podia passar batido, não, pega, ressalta, levanta a bola do companheiro, quantas vezes ele fez comigo e com tantos. Então acho que o melhor exemplo, a melhor coisa que ele me falou, ele não precisou falar, ele fez sempre, que é jogar em equipe, jogar junto e elevar o evento no que deve ser levado. Se ele tivesse aqui, o que eu diria para ele era, que eu acho que eu não falei em vida, parabéns pelo monstro de narrador que você é, e eu te entendo muito melhor. E em muitas coisas que eu não te dava razão, hoje eu dou. A gratidão que eu tenho por ele é enorme, e repito, não só como jornalista, colega dele, não só como pessoa que me trouxe, me bancou várias vezes. Eu agradeço todos os dias, não tem um dia que eu não agradeça, porque eu acho que ele foi muito especial para mim. E continua sendo, independente de não estar mais aqui entre a gente, mas continua sendo. Hoje já não posso chegar para ele e dizer da gratidão que eu tenho e que o basquete feminino tem por ele, né? Eu continuaria dizendo o que eu sempre disse para ele, do amor que eu tinha por ele e do quanto ele foi imprescindível e importante para nós
acho que por mais de uma década. Eu só teria que agradecer pela amizade, pela força que ele sempre me deu como profissional, sabe? Como ele sempre quis que eu me sentisse à vontade perto dele. Eu gostaria muito que ele soubesse que, como sempre, ele jamais errou numa aposta. Eu gostaria muito que ele soubesse que ele estava certo, mais uma vez, de novo. E por isso a gente está aqui. Seu Bolacha, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Não há palavras para descrever Luciano do Valle. Só um Luciano do Valle, no momento de um gol, de uma cortada, de uma medalha, de uma reta de chegada, uma bandeirada de chegada, para narrar um Luciano do Valle. Não há palavras para descrever Luciano do Valle. Diria Luciano do Valle.